dia, bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus brasileiros presos na Argentina! Estamos começando mais um programa Rolê Sério amanhã nessa terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Um bom dia para vocês que estão assistindo este programa, 11 horas e 32 minutos. Você que está assistindo pelos canais Eduardo Moreira, pelos canais do ICL Notícias, pelos canais do Planeta que retransmitem este programa ao vivo para o Rio Grande do Sul, na TV aberta Pop TV. Para você que está vendo depois, ou no Spotify, no YouTube, ou para você que está vendo nossa reprise às 4 horas da tarde antes do ICL Urgente, o programa apresentado por uma criança e uma pessoa calva. Que grosseria. Estamos ao vivaço, como diz Gabriela Varela, para falar sobre os assuntos mais crocantes do dia. O assunto mais crocante do dia é uma matéria de ontem do portal UOL, falando sobre os brasileiros presos na Argentina pelo 8 de janeiro. Os caras estão reclamando da prisão argentina, dizendo que as prisões argentinas são piores que a papuda e estão pedindo o acesso aos direitos humanos, que o Bolsonaro tanto odeia, né? Mas que nas prisões argentinas eles acham que é importante ter que estão presos agora, né? Agora estão presos, preocupados com o próprio rabo. Vamos atualizar as informações sobre a saúde de Bolsonaro. Vamos falar sobre a principal discussão da época da Páscoa, ovo contra barra de chocolate. E vamos receber hoje também a deputada estadual Beth Saão, do PT aqui de São Paulo, para falar sobre segurança pública, principalmente segurança pública em São Paulo, que está na casa do caralho. Nós vamos falar sobre a responsabilidade de Tarcísio de Freitas neste assunto, entre outros assuntos. Meu little, pequeno Vitão, que também veio hoje, aparentemente. Todo dia eu tô aqui, William. Infelizmente eu não posso meter atestado. Pode. Bom dia. Não, posso, Poder mas pode. Pô, eu gosto de estar aqui. Eu gosto de fazer o rolê. Ah, que bom. Alguém tem que gostar. Alguém tem que gostar, né? Pô. Bom dia, William. Vamos lá, Vitão indica. Vou trazer aqui uma coisa nova que saiu domingo, que é a segunda temporada de The Last of Us. Tá assistindo, William? Não. Assiste, não vi nem a primeira. Tá muito boa. Pô, não vi a primeira, William. Tá bem atrasado, hein? Tá na minha lista de coisas pra ver faz tempo já. Assiste, é muito boa. Eu joguei o jogo já. Então, serve? Ajuda? Serve. Já sabe da história. Mas assim, eu vou falar que tipo assim, eu gosto muito mais do primeiro do segundo, porque o segundo ele é muito mais difícil e muito mais triste. Eu consegui jogar o segundo uma vez só, porque eu fiquei arrasado com a história. Mas é muito bom, a série tá ótima, os personagens estão incríveis. E é isso, todo domingo na Max, 10 horas da noite. Bora lá, Will. Muito obrigado, pequeno Vitão. Dica cultural sempre importante do Vitão. E hoje teremos, finalmente, Guga Noblar, a resolução do que aconteceu com o seu berrante. Acredita que essa novela chegará ao fim hoje, Guga Noblar? Finalmente, graças a vocês que se inscreveram, teremos uma viagem de volta ao passado, que poderá resgatar o berrante para este programa que tanto sente falta dele. Poderemos finalmente terminar o programa com aquele nosso quadro maravilhoso. Qual é a música? Sim, em breve, acredito eu. Não tenho certeza ainda. O Príncipe William vai explicar, mas eu acho que é isso. Estou feliz, Príncipe. Vamos descobrir daqui a pouco. E também vamos descobrir o que está acontecendo, Guga Noblar, com os presos do 8 de janeiro na Argentina. Para eles, a situação está pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama! Tu viu a reportagem do UOL, Guga Noblar? O UOL postou ontem uma reportagem falando dos 5 fugitivos, e esse é o nome, viu, gente? Fugitivos de 8 de janeiro que estão presos na Argentina, todos com pedido de extradição e que estão solicitando refúgio à Argentina, asilo político, segundo eles, na Argentina. Em entrevista ao UOL, Guga, eles se queixaram da falta de cuidados com a saúde, com comida, falta de higiene, ameaças de morte por parte de outros detentos. E um deles, você sabe quem é.
Você vai lembrar daqui a pouco. Wellington Firmino, motoqueiro de 35 anos, condenado a 17 anos no Brasil, foi preso na Argentina no dia 18 de novembro. E ele fez este vídeo quando fugiu para a Argentina. Roda aí. Cadê? Você não me pega, você não me pega. E pegou. Pegou. Aí, no fim das contas, acabou pegando. O Wellington acabou sendo pego. E ele foi acho que o principal vídeo que o UOL postou ontem, já dando aos créditos, né? O Wellington deu uma entrevista longa ao UOL, falando sobre as condições na carceragem. A gente tem um trechinho aí pra gente mostrar? A solitária, com fezes humanas na parede. Esgoto aberto, o colchão era pior que a parede. 49 dias na solitária. Foi incomparável com os 11 meses que passei na Papuda. As orações da minha mãe me tirou de lá. E hoje estou preso com os 3 brasileiros refugiados me dando apoio. Ô Guga, primeiro, se tivesse em casa rezando, se tivesse em casa com a Bíblia na mão... Podia até rezar pra pneu em casa. Podia rezar pra pneu. Não tinha rolado isso. Primeira coisa. Tem problema. É um argumento que o argumento que o bolsonarismo usa, né? Muito. E depois, é preciso explicar, é preciso louvar o que o presidente Lula conseguiu fazer nesse país. Ele conseguiu transformar a extrema-direita, os bolsonaristas, em defensores da melhoria do sistema carcerário. E não só no Brasil, até na Argentina. Você ouviu ele reclamando aí que ele ficou numa cela com fezes na parede, com colchão em estado de petição de miséria. E aí, Guga Noblar, é uma coisa que nós, do campo progressista, denunciamos há muito tempo, que o sistema penitenciário é uma desgraça. Devia ser um lugar para ressocializar as pessoas e acaba piorando as pessoas. Hoje elas são dominadas por facções criminosas. Você, quando vai preso, você precisa entrar numa facção, senão você morre lá dentro, para ter proteção. Então, Guga, primeiro ponto importante é esse, né? O Lula conseguiu converter os bolsonaristas do bandido bom ao bandido morto em defensores dos direitos humanos. Isso é um avanço. Incrível, motoqueiro Wellington Luiz, né? É esse aí que foi condenado a 17 anos. Está detido no complexo penitenciário de Ezeiza, na região metropolitana de Buenos Aires. Perto do aeroporto. Você acha mesmo? Achou que é o quê, irmão? Achou que ia ser o quê? Achou que a prisão no Brasil que é ruim. Domingo no parque. Domingo no parque. Papuda, a prisão aqui de Brasília, ainda é uma das melhores do país. Dependendo de onde você for parar aqui no Brasil, essa daí é do mesmo nível ou até menos pior. Então, assim, você está falando de uma situação, de uma penitenciária que seria os 5 estrelas do Brasil, né? Que é a Papuda. E o Xandão queria, de fato, te colocar na Papuda. Você deveria ter feito o que a Justiça do Brasil mandou. Aliás, como disse o príncipe William, deveria ter rezado para pneu em casa, não deveria nem ter sido usado de bucha de canhão. Agora, fugiu, tirou onda, fez lero pro Xandão. Porra, fez cedo demais, irmão. Cara, se você fugir do Brasil e zombar da Justiça com lero-lero, você não pode ser pego, velho. Porque se você for pego, você vai virar meme, você vai ser zoado e ninguém vai te defender. A internet não vai perdoar. Na internet não perdoa, nem o príncipe William e nem eu perdoaremos. Falador passa Vitor mal, Thiago, isso aqui, rapaz. querem direitos humanos. A Tainan Ramos, Mineiro não está preocupado com a população em geral, imagine com a população carcerária. O pastor Titorano, grande pastor, amém, pastor. Chega de mimimi, porra. A Salem fala, saudades de ouvir o Guga mandando um abraço, só manda pra Beta Bastos. Manda um abraço pra Salem, Guga. Salem. Salem, meu amor, um beijo pra você. Aproveito pra falar pro Fernando Pulga, um abraço pra ele que tá sempre aqui, e pro Fernando Penido que pediu um beijo pra tia dele, a tia Tolavara. Direto da Itália. Esse aí é meio... A galera tá ficando sem criatividade, né? Tá ficando sem criatividade.
O Thales Patrick disse... Sou obrigado a ter empatia? Não. O Vitor Valim diz: as fezes na parede são para lembrar o que eles fizeram no STF. É verdade, Vitor. Temático, é uma cela temática. É a cela da Dona Fátima de Tubarão. É a cela da Dona Fátima. E a Ali Oliveira falando, tadinho, é verdade, gente, tadinha. E o Alisson Messarino diz, mano, não falha, o karma é puxado. Tem mais, Guga, o Wellington disse que passou 49 dias preso na carcerada de Juruí, foi 1000 vezes pior que os 11 meses que passou na Papuda. Outro fugitivo, o Rodrigo Ramalho, disse que passou 53 dias trancado numa cela sem sol, sem comida, sem cuidados médicos, só com a ajuda da família e que se sente abandonado em um país estrangeiro. Direitos humanos para humanos direitos, é o que vocês dizem. O caso é parecido com a de outros golpistas. A Viviane Câmara, condenada a 14 anos pelos atos golpistas, fugiu para a Argentina e pediu asilo político. Ela divulgou um vídeo onde diz que não conseguia mais comprar nada por conta da alta dos preços. A história dela foi contada pela jornalista Karina Michelin em um vídeo publicado no YouTube. Roda aí. Estou vivendo à base de pão e macarrão de pote aqui na Argentina. Estou sem geladeira e fogão no quarto e sala de a música triste. Achei um fogão todo enferrujado de 3 bocas por R$347. Reservei. Será este mesmo, assim que eu conseguir juntar um dinheiro. Eu preciso me alimentar melhor e não tem como comprar um fogão decente. Tudo é absolutamente APDC aqui em São Paulo é 2 mil, mais condomínio. Coisas que a gente joga fora no Brasil, aqui tem preço e não conseguimos pagar. E não temos trabalho. Consegui uma atividade numa mercearia e ficava no setor de frios. Trabalhei 4 dias e logo fui dispensada sem ganhar 1 centavo. Eu não falo a língua espanhola. Eles sabem que somos brasileiros e exilados. Essa é a Karina, e tem quem nos explore. Está sendo absolutamente duro. Tá bom. Ela é. Ô, Guga, agora sim. Ela é jornalista, modelo e golpista, é isso? Isso, exatamente. Não, mas ela tá lendo o relato dessa outra que mostrou a foto aí. Dessa outra que tá presa. Ela tava lendo o relato. O relato... Se você tivesse prestado atenção no que eu disse, você teria entendido que uma jornalista iria ler o relato. Então senta, meu querido. Mas é porque ela tem treta. Ela já teve um canal cancelado no YouTube. Ela tem treta na justiça, velho. Também, pelo jeito. Enfim, ela já... Eu acho que ela é do time aí, do time dos pozoloides. Mas eu posso estar enganado, pelo que eu tô vendo. Eu acho que porque ela tá lendo o relato aí com essa musiquinha emocionante, deve ser. E aí, Guga, a gente só vê os bolsonaristas pagando pelos seus atos cometidos. E falando em golpistas, Guga, o STF tá procurando os golpistas para entregar uma intimação e não estão conseguindo. Dos 8 réus do chamado Núcleo 1 da trama golpista, só 5 foram oficialmente localizados até agora. A lista inclui Mauro Cid, Amir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos devidamente notificados entre os dias 11 e 12 de abril. Agora, Guga, presta atenção nisso. 3 figuras não estão sendo encontradas pela Polícia Federal. 3. Quem? Pela Justiça, para ser intimado. Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Braga Neto. Só que, Guga, o Bolsonaro tá internado agora. É fácil de achar, viu, pessoal? No hospital. F-Star. Eu levo lá. Isso, é de Brasília. Se quiser, o Guga leva vocês lá pra levar a intimação. O Bolsonaro tá lá, viu, gente? Se vocês quiserem. O Braga Neto, Guga, tá preso. Eu não sei qual é a dificuldade. É bater na porta da cela e falar aqui, irmão, assina o papel aqui, ó. E o Alexandre Ramagem, até a última informação que recebi, é deputado federal. Tem gabinete. Então tem que bater ponto lá, tem que estar na Câmara dos Deputados. Hoje de manhã a Heloísa Vilela estava falando que viu a Ramagem sempre na Câmara dos Deputados. Uma paulada do Bolsonaro. Eu vou tentar achar ele lá. Essa semana, Guga, faz isso. Avisa que ele tá precisando receber a intimação. Isso, aí. Aí, Guga, é meio esquisito, né? A intimação precisa ser presencial, como manda o Código de Processo Penal. Só depois disso começa o prazo de 5 dias para apresentar a defesa prévia e indicar até 40 testemunhas. Enquanto isso, o STF aguarda os 3 faltantes. Curioso, né, Guga, que não consegue encontrar os 3. Um está internado, o outro é deputado, o outro está preso. Como é que não consegue encontrar essas pessoas? Cara, para me encontrar quando eu sou processado é rapidinho, né? Sempre chega um aqui embaixo do meu prédio,
espera se precisar esperar, manda entregar telefone do WhatsApp. A última vez foi essa, me passou o WhatsApp. Pelo WhatsApp, recebeu ou não recebeu? Porra, não é possível que demore tanto para entregar para Jair Bolsonaro. O cara tá no hospital, a gente já sabe onde ele tá, é só ir lá. O outro é o Braga Neto. Francamente. Tá preso, pô. O cara tá preso. Príncipe, não tem... Isso aí tem que ser investigado, velho. Porque é muito estranho eu não conseguir entregar. Será que não conseguiu? Será que estão fazendo vista grossa? Será que não estão fazendo tanta questão de entregar assim? Enfim, se não conseguiram, é incompetência, no mínimo. Então, estão sendo uns incompetentes. Se precisarem da minha ajuda, podem me mandar um WhatsApp de novo, que eu ajudo vocês a chegar até Jair Bolsonaro e tentarei achar o Ramagem. Vou fazer essa zoeira, vou mostrar o quão fácil é. Eu também tinha. Ele geralmente anda por lá, a não ser, claro, que ele se esconda agora, já que saiu essa notícia. Mas eu vou ver se eu acho ele lá. Vamos tentar. Você é oficial de justiça, segue o Guga. O Guga leva você até o Ramagem, até o Bolsonaro. O Braga Neto não é muito difícil porque ele tá preso. Dito isso, Guga, vamos falar mais uma vez sobre a Semana da Páscoa. Tem quadro aleatório. Tem uma série de discussões do Guga Noblar que eu sempre fico perguntando, essa discussão é da vida real ou é só do Twitter? Normalmente é uma discussão só do Twitter. E aí eu sempre me pergunto, vale a pena entrar nessa discussão, sendo que ela só é do Twitter? Mas neste caso específico, existe uma discussão que é sazonal sobre comprar ovo de chocolate ou barra. Daqui a pouco a gente vai entrar nela, mas antes eu queria retomar aqui, Guga, no nosso quadro aleatório da Semana Santa, um vídeo de 95 que voltou a circular no Twitter, mas é um vídeo mostrando os valores da época, sem nenhum recorte, dessa vez com chocolates. Vamos ver. Todas essas barras aí, tanto da Garoto quanto da Lacta, Nestlé, quantas gramas tem? 200 gramas, 1,19. Só isso, meu Deus. 1,19 qualquer barra de chocolate que você tá vendo aí, tá? Na promoção aqui do supermercado Nossa, Canguru. tinha Golfe. Golfe era muito gostoso. Chocolate branco. Nossa, era muito bom. Chocolate branco mais branco de todos. Nossa, era muito gostoso. Branco neve. Vai sair o Bis ou Rock? 79 centavos a caixinha. Qualquer um deles, Qualquer um dos dois, 79 Rock. centavos. Gente, não dá pra acreditar nesse preço. Aqui, na compra Shop dessa Tour. barra de chocolate de meio quilo da Nestlé cobertura chocolate com leite, você vai ganhar um kit para confeccionar ovos de Páscoa, tá? 2,69. 2,69 essa Meio quilo de barrona chocolate, aqui, cobertura 2,69. de chocolate com leite. Você sabe qual ano que é, Príncipe? 1995. E aí, Guga? Obviamente, qual a intenção de rodar esse vídeo de novo? É falar, olha, como tudo está caro hoje. Como tudo está caro mesmo, é verdade. Mas a ideia dá a sensação de que as coisas estão mais caras por um motivo mágico. Mas, na verdade, o salário mínimo naquela época era R$70. 70,00. Ou seja, 70 pila. Que é o preço de um ovo de Páscoa hoje. E hoje é de R$1.518. E quando nós vamos falar de economia, vamos perguntar para quem? Para Guga Noblar, que não entende nada de economia? Para mim, que sou um burrão? Claro que não. Vamos perguntar para ela, que está roubando ideias do meu programa, mas continuo gostando muito dela. Débora Maganha. Aí me dificulta um pouco, porque está no roteiro, na sequência. Então já devia estar aqui. Já subiu? Chegou? Save us, Debinha. Vai comentando aí enquanto isso, Gustavo. Aproveito para falar que Renata Rocha, direto da Polônia, com Krzysztof, estão aqui à espera e ao aguardo do Berrante. Teremos Berrante, cantarei uma música polonesa no Berrante um dia. Márcia Sissen, Rosalia Pinho, Bad Dog, César Augusto Souza, todos aqui pedindo pelo Berrante. Acho que teremos de volta o Berrante. Príncipe William me deu, sim, essa esperança. Fecharam em mim. Diz a lenda. Diz a lenda que né? volta. Ô, Guga. Que volta. Diga-me. Enquanto isso, a polêmica das redes sociais, que volta sempre, é a polêmica do barra versus ovo. Tem algumas repercussões? Isso tem? Tá aqui no roteiro que tá ok. Posso chamar esse? Ou também não? Só pra saber o que eu posso chamar no programa ou não? Ninguém vai falar comigo? Não, tô esperando o Giovanni aqui.
Aí, ó. Príncipe. Esse ano não devo comprar ovo, mas graças a Deus não por dinheiro, mas por opção. Acho absurdo o que fazem nessa época, uma exploração total. Vai rodando outros negócios aí. Pois meu filho vai ganhar 1 quilo de chocolate batom, sai mais barato do que a porra do ovo de 200 gramas. E aí outras repercussões, que é um debate sazonal, né? Toda Páscoa tem, já, o próximo debate é em julho, quando o pessoal vai falar, nossa, mas já tem panetone no mercado? É o próximo debate do Twitter, é esse. Agora, ô Guga, esse tweet aí pra mim é o mais importante. O ovo de Páscoa, ele não é um chocolate só. Ele é uma ideia, um conceito, né? Se você quiser comprar chocolate, você compra 10 quilos de chocolate, é mais barato comprar um ovo hoje em dia. É óbvio, o ovo é caro, né? Porque o ovo vem o negocinho, vem o brinquedinho dentro, vem o negocinho. Vem o negocinho, ele tem uma ideia, um conceito. Assim, você pode comer uma lasanha em casa, no micro-ondas? Pode, é mais barato do que ir no restaurante, mas não tem entendeu? O conceito, a ideia. Eu, por exemplo, gosto muito de chocolate. Comprarei uns ovos que tem agora, uns negócios recheados assim, que a glicose já dá uma subida só de olhar a foto. Comprarei, por quê? Porque gosto muito de chocolate, gosto muito de doce. Mas eu entendo o conceito, é óbvio, tem gente que não tem dinheiro para comprar um ovo de R$80, não compra mesmo. Aí inventa. Uma outra coisa que fazem muito nessa época do ano é gente que precisa ganhar uma grana extra, faz ovo em casa, né, para vender para os vizinhos, para os amigos. Então assim, procure às vezes para comprar de alguém que faz perto da sua casa, de uma mãe, de uma dona de casa que faz para uma renda extra, né, Guga? Tem opções para você. Não precisa comprar o ovo da Garoto de R$80. Você tem opções. Pois é, e antigamente o ovo era realmente uma decepção, porque a gente comprava um sonho de valsa, era só a casca, o chocolate, não tinha aquele recheio do sonho de valsa. Hoje em dia o ovo ainda dá um jeito de rechear por dentro, né? Aí você compra, sei lá, um Prestígio, tem coco dentro hoje em dia, então a coisa tá ainda mais difícil assim de fazer, mas enfim, é o mesmo chocolate, é o mesmo batom, é o mesmo sonho de valsa, é o mesmo diamante negro, e fica muito mais caro. Claro que o Príncipe William tentou justificar como um marqueteiro justificaria, mas a verdade é que dava para ser mais barato. Mas no fim das contas, tem um conceito, enfim, tem um conceito, é a única justificativa, porque era para ser mais barato. Porém, eu entendo quem se revolta com o preço, e eu entendo também quem compra, quem entra na festa e quem acaba gastando um pouco mais para deixar, sei lá, os filhos ou os sobrinhos felizes. Eu não gastaria com ovo de Páscoa para mim, mas para as minhas filhas eu gasto. Para mim, eu prefiro, obviamente, usar o dinheiro para comprar maconha. Um tem. Meio maconha. Eu nem ia falar isso. Abemos vídeo. Todo mundo sabe. Mas vamos lá, antes que o Google se complique. Mas nossa, inclusive acabou de aparecer o anúncio de ovo de colher de pistache aqui. Já vou mandar para minha equipe de série me dar de presente, afinal eu mereço, eu acho. Já temos o vídeo de Débora Bagué, um pouco atraso, graças a Deus. Vamos ver a Débora falando sobre o preço do chocolate. Fala, rolezeiros e rolezeiras, eu não só entrego o programa atrasado, mas eu também invado o Rolê ICL. Vamos lá, primeiro de tudo, não dá para comparar R$1,19 em 1995 com R$1,19 em 2025, né? A gente precisa considerar pelo menos a inflação de todos esses anos. E se você corrigir o valor 30 anos depois pelo índice oficial, ele vira R$ 8,13, o que seria mais ou menos o valor de uma barra de chocolate nos dias de hoje. Agora pensa aqui comigo, o salário mínimo lá de 95 era de R$100, então R$ 1,19 na época pesava mais do que R$ 8,13 pesa agora em relação a R$ 1.518. E quando a gente fala de ovos de Páscoa, o chocolate que já é desejado por si só ganha apelo extra na Páscoa. Eles são chocolate, mas está em outro formato, outra embalagem, com brinde, e isso mexe com o desejo das pessoas. Cria quase uma necessidade de consumir aquele produto. A procura aumenta, e a gente tem data comemorativa, o que acaba criando um hype e leva as marcas a explorarem isso com preços mais altos. Mas cá entre nós, no final das contas, é só chocolate.
E olha, o chocolate não tá caro só porque é Páscoa, porque a data é mágica, não. Tem mais coisa aí. O preço do cacau também subiu bastante nos últimos tempos, principalmente por conta de problemas da oferta na África Ocidental. Por isso, os preços do chocolate, no geral, para o consumidor também continuam subindo. Agora, Will e rolezeiros, o que mais me choca é que quem nasceu em 1995, acreditem ou não, já tá fazendo 30 anos. Um beijão pra vocês. Que loucura. E o Peru na mesma agenda? Quem nasceu em 95 tá fazendo 30 anos. E sabe quantos anos eu faço esse ano, Guga Noblar? Apesar de não parecer, porque eu tenho uma cutis muito preservada. Faço 40 anos esse ano. Em setembro eu faço 40 anos, você acredita? Não parece. O Guga tinha 40 em 95. Não parece porque me visto que nem o Didi jovem, mas faço 40 anos esse ano. Ó, eu peguei aqui. De quanto é o salário mínimo agora? 1.518. 1.518. Eu entrei aqui no site da Americanas, 1.518 dividido por R$10,99, que é a barra que tá mais barata aqui, a barra mais simplesinha da Nestlé. Dá para comprar 138 barras, da mais baratinha. E aí você vai lá na barra que custava R$1,20 com um salário de R$70. Então, 70 dividido por 1,20. Dá para comprar 58. Ou seja, hoje com o mesmo salário, você compra mais barras de chocolate do que comprava em 95. Então, esse debate aí é só um debate para ganhar aplausos nas redes sociais mesmo, né? Pois é. Sabe quanto que era o pão nessa época? O pão francês... A unidade do pão francês não era pesado, a gente não pesava o pão, você comprava por unidade. Um pão francês custava 10 centavos. Aliás, 1 centavo. 1 centavo. Era 1 centavo, juro, era 1 centavo. E eu ainda tenho como referência esses preços. Então eu fico puto quando eu vou no mercado. Que aí eu vejo, o picolé, eu falo, pô, o picolé era R$1. Era R$1, era 50 centavos. E eu fico com isso, né, martelando ainda, eu vou nesse preço. Pô, era R$1, hoje custa 6, 7, 8. Aí eu vejo o pão francês extremamente caro comparado a essa época. Mas é isso que a Debinha falou. Agora, a nossa realidade é outra. A gente, inclusive, dividindo pelo salário mínimo, está numa condição bem melhor. Mas é porque realmente o salário mínimo era ridículo naquela época. Tem um salto muito grande. Se você colocasse o salário mínimo proporcionalmente o que é hoje, comparado aos outros salários, naquela época não seria só R$100, não, teria que ser mais alto também. Mas, enfim, é a realidade. O nosso dinheiro se desvaloriza, tudo vai ficando cada vez mais caro, e a realidade é que ficou realmente mais caro. Todos os produtos, o pão e o chocolate também. E outras coisas também ficou mais caro, né, Guga? O Daniel Balaguer diz, curtia preservada, mas o cabelo já era. Você é muito invejoso, Daniel, porque você não tem este cabelinho, a minha linha. Ó, aqui, ó, linha do cabelo aqui. E no pra Turquia até eu. O Éder Moraes, o príncipe William virginiano, sim, 21 de setembro, assim como Eva, filha de Guga Noblar. A Alice Gobira diz, nota de R$1 acabou. É verdade, né? Esses dias eu vi alguém discutindo que existia nota de R$1. Eu falei, gente, claro que existia. Era verde, cadê? Acha aí. Quer? Eu vou ter que levantar. Se for rápido, ali já... Peraí, eu acho que eu consigo achar rápido. Se eu não achar rápido, eu volto logo, mas eu acho que tá aqui perto, peraí. Vai. Deixa assim aqui, foda-se. Eu vou lendo os comentários. A Fernanda Barbosa, 40 anos é a melhor idade, viu? Cara, você acredita que eu me acho muito melhor hoje do que quando eu tinha 30, cara? Para mim, essa passagem do tempo tá me fazendo muito bem. O Eric Amazonas lembra que a gasolina era 30 centavos. O Carlos Eduardo diz, mentira, Guga, na sua época o picolé era escambo. É verdade, o Guga era da época da pedra lascada. O pessoal trocava 10 amora por 1 quilo de carne de mamute. Vai demorar até eu achar. Então fica Vai demorar, bagunçado lá. Senta aí e fica quieto. O Cadu Borges, chocolate... Não, que isso? Chocolate só não é melhor que sexo. Melhor gastar caloria e economizar grana. Você pode fazer os dois, né? Você dá uma asinha e aí come um chocolatinho depois, que é uma delícia. Recomendo. O Roger Aguiar diz, o Guga tem 30 anos que fuma maconha. Deve ser isso. 30 anos. 30 anos você... 30 anos. Eu tenho cara de velho mesmo. Galera do chat, fala a real. Meu cabelo tá branco, mas, porra, eu sou jovem, cara. Olha a minha cara. Enfim, diga que idade. Apesar de você se vestir que nem a turma da Mônica jovem, você não tem cara de jovem, Guga Noblar. Então... Ei,
O Thiago, o Vitor Thiago dizendo, a grama tá a R$5, a grama do quê? Eu não entendi. A Juliana Faço 44, adeus mundo. O Alice Gobira, a moeda de 1 centavo, também existe uma de 1 centavo. Você que é jovem e não acredita, também existe. O que mais de comentário que tem aqui? A Eliane Ribeiro diz que pagar com 50 centavos e comprava 5 pães e 5 fatias de mortadela. A Maria Helena William, tu comia moranguete em Santa Catarina? Sim, nossa, saudades de moranguete. E o Vitor Thiago também é da turma de 85, muita gente economizando, economizando não, é porque ela apresenta programa de economia. Elogiando Débora Maganha, apesar de ter um ataque gratuito aí no vídeo, eu que só falo bem de Débora Maganha, nunca fiz uma crítica pública ao mercado de investimentos, recebendo só violência. Mentira. Dito isso, Guga Noblar, vamos falar sobre segurança pública e vamos falar mais ainda sobre segurança pública no estado de São Paulo. Para tal, recebemos agora a deputada estadual Beth Saão, do PT de São Paulo. Deputada, um prazer receber a senhora aqui no Rolê CL de novo. Bom dia, tudo bem, deputada? Bem-vinda, deputada. Bom dia, Guga, bom dia, Luca, De Luca. É um prazer estar falando com vocês. Estava correndo aí, mas graças a Deus deu tempo de entrar aqui com vocês para conversar um pouco. Deputada, eu quero trazer 2 pautas que têm conexão e a senhora sempre fala sobre segurança pública nos seus pronunciamentos aí na Assembleia. Primeiro, o Renan Santos, líder do MBL, defendeu que policiais possam, abre aspas, caçar, prender e levar a óbito, fecha aspas, criminosos em caso de resistência. Ele disse isso num ato na Câmara Municipal de São Paulo. Ele disse ainda, abre aspas de novo, não querer paz, mas uma guerra contra as facções criminosas. Ele fez esse discurso ao lado do Ricardo Nunes, do prefeito de São Paulo, que também criticou as corregedorias das polícias, dizendo que isso desmotiva os agentes. O evento reuniu líderes da direita para lançar um pacto anticriminalidade. Nos bastidores, a aproximação de Nunes com os temas da segurança é vista como estratégica numa possível candidatura ao governo de São Paulo em 2026. Mas, deputada, parece que o que o Renan aí, o MBL, a extrema-direita querem não é exatamente uma novidade, né? Entre 2003 e 2024, um crescimento de 120% na morte de crianças e adolescentes em decorrência da ação policial. A polícia já está fazendo isso, né, deputada? Já está matando em especial criança e adolescente preto, pobre e periférico no estado de São Paulo inteiro. Com certeza, principalmente para esses candidatos que se colocam como candidatos a governo de São Paulo da extrema-direita. Quanto mais violenta e truculenta for a polícia, eu acredito que eles pensam que eles vão ter mais votos. Eu não penso que a sociedade ela reage desta forma. É claro que uma parcela da sociedade, infelizmente, aplaude essas atitudes extremamente autoritárias e truculentas da PM de São Paulo, do estado de São Paulo. Mas imagina você, se essas práticas se concretizarem, a polícia sair matando. Já faz isso e muito. Né? Imagine se você não tem as corregedorias, se você não tem as ouvidorias, se você não tem o Ministério Público, né, setores da sociedade organizados, políticos que possam, com mandato também, que possam se indignar diante disso, como a gente tem feito de uma forma sistemática aqui na Assembleia Legislativa, o que seria? Né? Já vivemos uma guerra, essa guerra seria ainda muito pior. E os números demonstram isso, né, infelizmente. Quando você citou esses dados do aumento de 125%, dados que não são nossos, veja bem, é da Unicef. Portanto, a Unicef dispensa qualquer dúvida da a credibilidade que ela tem quando ela apresenta esse tipo de informação para nós, quando ela socializa essa informação. Então, você vê que, infelizmente, a polícia pratica seus atos a esmo, né, sem qualquer questionamento. Nós vimos agora o episódio mais triste e recente da morte do senegalês, um trabalhador que podia não estar no mercado formal de trabalho, mas estava trabalhando, estava vendendo bonecas produzidas aqui, não estava vendendo contrabando, e ainda que ele estivesse fazendo algo que fosse irregular, você tem mecanismos e formas de abordagem
completamente diferentes, que não seja o assassinato, porque o que aconteceu com esse senegalês é que ele foi assassinado, e isso tem acontecido de uma forma muito recorrente na polícia, e a gente tem denunciado, e a gente tem gritado, mas até agora o que a gente observa por parte da Secretaria Estadual de Segurança Pública e do próprio governador Tarcísio é o seguinte: afastamos os policiais até a poeira baixar, sabe como é que é? Uhum. Aí, dali 30 dias, 60 dias no máximo, eles já retomam suas atividades, né? Primeiro, às vezes, retomam atividades internas, burocráticas e administrativas, para algum tempo depois, né, voltarem para as ruas e cometerem, às vezes, atos iguais ou até piores, como sai na imprensa muitas vezes, que tal pessoa foi assassinada por um policial que já tinha um histórico de violência no exercício da sua função. Deputada, só para trazer informações, o Guga vai perguntar também, mas o nome desse homem senegalês morto pela PM é Ngangue Mbaye, foi morto durante uma abordagem no Brás, aqui na região central de São Paulo, e os movimentos negros têm denunciado aí o que eles chamam de execução. Entidades como a MNU, a Peregum, a Uniafro e mais de 60 organizações, ele foi atingido para tentar salvar, proteger suas mercadorias que estavam sendo apreendidas. Foi socorrido, mas morreu no caminho do hospital. Guga, pode perguntar para a deputada também. Deputada, é um prazer falar contigo. Esse aumento no número de mortes pela polícia de São Paulo é uma política do governador Tarcísio? Ele deseja esse aumento? O Guga, é uma política deliberada do governador, né? Deliberada. Ela é algo que é planejado, não é o acaso, né? Porque o acaso, se fosse o acaso, aconteceria 1, 2 vezes, 3 vezes no máximo. E não é isso que a gente observa, não é isso que as estatísticas demonstram. O próprio Fórum Nacional de Segurança Pública, a própria Secretaria de Segurança Pública, quando ela apresenta seus dados, né, ela apresenta isso sem qualquer vergonha, né? É como se isso fosse um troféu, né, como se essas mortes fossem um troféu da boa política de segurança que é imprimida pela atual gestão. Né? Você não vê investimentos na parte da inteligência policial, você não vê investimentos na formação desses policiais, né, nos cursos que eles poderiam ter, nos treinamentos, na capacitação, na formação continuada que precisaria haver e não há. Então, é muito enviesado. Eu não conheço ainda esta PEC da segurança pública com profundidade que foi encaminhada ao Congresso, mas eu espero que essa PEC de segurança pública possa alterar esse quadro, possa diminuir a violência que a Polícia de São Paulo tem provocado. Não só, às vezes, uma manifestação simples. Você disse da morte do senegalês, no dia seguinte, não só os imigrantes que estão vivendo no Brasil, como outros movimentos se juntaram, inclusive o pessoal da OAB, da área de direitos humanos da OAB, se juntaram numa manifestação que foi reprimida absurdamente pela polícia. Quer dizer, nem manifestar você pode. Aqui dentro da Assembleia Legislativa, que é um espaço absolutamente autônomo, democrático, de um outro poder, quantas vezes já em matérias bastante polêmicas, a polícia já não entrou aqui, já não lançou bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, o que, na minha opinião, é um absurdo. E apesar dos nossos protestos, das nossas denúncias, infelizmente, isso continua a acontecer. Dentro e na sociedade muito pior, nas ruas muito pior, nas comunidades pobres pior ainda. Então, isso é preciso dar um basta nessa violência e fazer com que os encaminhamentos e as ordens, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto do governador Tarcísio, possam mudar. Mas me parece que o governador não tem essa intenção e continua a execução desenfreada da Polícia Militar de São Paulo. Agora, deputada, para a gente ter um assunto que eu não posso deixar aqui de falar com a senhora, sobre, a senhora falou sobre o orçamento, uma outra violência que talvez não seja tão óbvia, mas seja simbólica. O governador Tarcísio, eu recebi essas informações aqui do Dimitri Salles, seu
é seu assessor aí, inclusive um beijo para o Dimitri, o Tarcísio mandou o orçamento da Secretaria da Mulher separando R$10, não é 10 mil, não é 10 milhões, é 10, é o número que vem depois do 9, é isso, para cada política. Além disso, 9 milhões para custeio administrativo, pagamento dos servidores, compra de material do escritório, que dá menos de 1 milhão por mês. Aí depois de uma discussão na Lesp, foi acrescido 20 milhões para parceria com a iniciativa privada e mais 6 milhões para emenda parlamentar para parceria com os municípios. Resumidamente, o governo segue com R$10 para poucos programas da Secretaria da Mulher, entre eles R$10 para uma parceria para promoção da saúde da mulher, R$10 para atenção à saúde da mulher gestante e outros 2, autonomia financeira da mulher e enfrentamento à violência da mulher, o repasse do orçamento para a parceria privada. Ou seja, para o Tarcísio, então, a defesa e a proteção da mulher em São Paulo é desimportante. É inexistente praticamente, né? Essa secretaria existe proforme, ela não tem orçamento decente, digno, que possa implementar um conjunto de ações, de políticas públicas voltadas para a mulher. Por isso mesmo, essa é uma das razões, obviamente, que a violência sobre a mulher aumentou de uma forma assim exponencial no estado de São Paulo. De 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 13% no feminicídio. Os índices de estupros e de agressões à violência da mulher sobem 20%, 30% a cada ano. E por quê? Porque você não tem uma política que possa acolher essas mulheres, que possa protegê-las, que possa ampará-las. E mais do que isso, as promessas também não são executadas. Havia uma promessa da instalação das delegacias de defesa da mulher 24 horas, nós temos mais de 140 delegacias da defesa da mulher no estado de São Paulo, das quais apenas 11 funcionam 24 horas. E os estudos demonstram que esse funcionamento extensivo e ininterrupto é fundamental, porque é um equipamento importantíssimo onde as mulheres pedem socorro e onde poderia resultar numa diminuição significativa da violência sobre a mulher. De modo que os dados são estarrecedores e a gente tem procurado ter projetos voltados nesse sentido. Não se faz política de redução da violência ou de investimento na saúde, na igualdade salarial, na ocupação das mulheres nos espaços de poder, enfim, tudo aquilo que nos aflige, se não houver investimentos fortes. Portanto, esses 29 milhões que foram destinados para a secretaria é uma vergonha. É uma forma que o governo do Estado considera que esta política, que esta causa, é uma causa definitivamente que ele não se importa. Por isso, eu apresentei uma PEC que destina 0,5% do total do orçamento do Estado voltado para as políticas das mulheres. Então, a gente espera e muito que isso possa... caiu aqui minha imagem, não sei. Você está ouvindo? A gente está ouvindo, mas está com a imagem travada, deputada. Mas, enfim, essa PEC de 0,5%, ela poderá resultar num incremento de políticas públicas se for aprovada aqui, porque PEC é emenda constitucional. Sim. E aí não tem como, o governo que for não pode fugir disso. Deputada, aproveitar, a senhora está com a imagem travada, mas conseguimos te ouvir, te agradecer pelo trabalho na Assembleia, desejar um bom trabalho para a senhora e muito obrigada por oferecer um tempinho aqui para o Rolê CL. Obrigado, deputada, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço, Guga, eu que agradeço, Deluca, um abraço para vocês e uma feliz Páscoa também. Tamo junto, deputada. Feliz Páscoa para a senhora. Ouvimos a deputada estadual Beth São, do PT aqui de São Paulo, falando que R$10 para os programas de defesa da mulher. Tá bom, viu, Tarcísio? Tá uma beleza. Eu vou aproveitar que nós entramos no campo da insanidade, Guga Noblar, para falar sobre Belo Horizonte ter aprovado... Não é possível. O Dia Municipal dos Métodos Naturais. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou a criação do
do Dia Municipal do Método Natural, dia 7 de julho. A proposta foi do vereador Uner Augusto, de que partido, Guga Noblar? Será que é do PL? Do PL, buscando incentivar os métodos contraceptivos Billings e Creighton. Eu não sei nem que cacete é isso. Que é uma variação da famosa tabelinha, baseado na observação do muco vaginal. Conseguimos trazer muco vaginal para o rolê CL. Enquanto o Ministério da Saúde investe em prevenção e educação sexual, parte do Legislativo resolveu ressuscitar a tabelinha, aprovada 22 votos a favor, 11 contrários e 4 abstenções. A vereadora Isa Lourença, do PSOL, alertou que ao promover métodos com baixa eficácia, o projeto pode contribuir para o aumento de gravidez indesejada e infecções sexualmente transmissíveis, além de desestimular o uso da camisinha. O vereador Pedro Rousseff, do PT, lá de Belo Horizonte, falou sobre esse dia. Vamos assistir. Em pleno século XXI, tem gente ainda que é contra o básico, a ciência. A camisinha, as pílulas, tudo por moralismo. Porque métodos naturais que são disfarçados. O Pedro vai com essa camiseta de propósito, né? Nós estamos falando de ciência. A gente sabe o que você está fazendo, ciência Pedro. Salva vidas. Vocês viram o que a vacina fez durante a Pegou época a camiseta do irmão mais novo? Salvou milhões. Assim como as camisinhas. Ele faz propósito, Salvam milhões de pessoas no mundo inteiro de doenças. E agora essa Câmara que tem a coragem de se dizer a Câmara mais conservadora do Brasil quer aprovar um projeto de lei contra o básico, contra a camisinha, contra a pílula, coisa que dá dignidade, que dá liberdade para as mulheres brasileiras, que vocês são contra. Uma vergonha para Belo Horizonte. Quem foi contra a vacina, quem é contra a ciência e, portanto, com muita vergonha, são contra também os métodos comprovados pela ciência. Senhor presidente, esse projeto não contará com meu voto. É uma vergonha para essa cidade. O Vitor Thiago dizendo, o Will gostou, a Maria Helena, o Will não está conseguindo prestar atenção na obra. Gente, é difícil, às vezes é... Mas vamos lá, ô Guga, e aí... Essa história me lembrou de uma outra que está ganhando repercussão nas redes sociais. É um corte de um podcast. De que podcast que é, Letícia? Você conseguiu descobrir que podcast que é? Não. Não consegui. Não descobrimos, nem procurei, nem achei o nome da mulher. Eu procurei. Aí da professora, juro. Tá bom. Mas, no fim das contas, Guga, a história é uma professora contando a gravidez de uma aluna dela adolescente. Vamos ver o corte aí do podcast. Os meninos se sentam em várias cadeiras, se excitam, ficam com ele e as meninas passam sentando. E eu engravidei numa roleta, então eu não sei de quem. Falei, nessa festa só você fez isso? A não, aluna professora. falando todo mundo que tava lá, né? E eu tô falando de uma Olha que escola doideira, com Guga ticket Noblar. de R$2.000 por mês. Tô falando de escola particular, fez um exame, onde a estava grávida com professora tá 13 anos. contando. E aí todo mundo na sala começou a praticar bullying contra ela. Não, roda, pode rodar o vídeo. Ela, e tinha todas as questões, os pais não queriam que ela perdesse o ano por causa da gravidez, enfim. E aí eu fiquei dando suporte emocional pra menina durante o tempo, enfim. E aí eu perguntei pra ela, falei, filha, você namora com a pessoa que você engravidou, não sei o quê? Professora, pra falar a verdade, eu não sei nem de quem eu engravidei. Caraca. Falei, 13 anos de idade, 13 anos. Falei, 13 como anos assim, de minha idade. filha, você não sabe de quem você engravidou? Aí, de novo, a presença do pai e da mãe pra conversar sobre sexo com os seus Essa filhos. história André, quando que eu devo começar a conversar? rodou nas redes Rápido, sociais? Rápido, porque se você não conversar, Esse- alguém vai. esse 11 corte da anos, professora? 12 anos, ele tá mais do que pronto. E não é assim, chegar e sentar. Filho, hoje iremos falar sobre sexo. Papai trouxe para te apresentar Cami. Não, não é assim. É você ter intimidade com seu filho, que vai sendo construída ao longo da vida, Tá e bom. que especialmente diz assim, meu filho, na sua idade, Pode sabe como é que baixar o áudio acontecia? dela, por favor. Guga, essa história rodou, várias pessoas comentando no Twitter essa história, e parece chocante, é chocante mesmo, assim. Por quê? A gente viu Belo Horizonte aprovando uma lei que fala sobre métodos naturais contraceptivos, para não falar que camisinha é importante e tal. E aí, Guga, o debate da extrema-direita, o César Calejão sempre fala isso no N1, né? Que eles vivem na base do pânico moral do dogma religioso, né? O papo de, não, nós somos opositores da pedofilia, nós queremos combater a pedofilia, nós queremos combater que as crianças façam sexo mais cedo, e usam o caminho oposto ao importante para fazer com que isso não aconteça. Primeiro, falando de abuso contra criança e adolescente. Se a criança souber o que é um abuso e souber para quem denunciar, a chance do abusador ser punido
e da criança ser protegida é muito maior. E nesse caso, a gente está falando de uma adolescente com outros adolescentes. Se houvesse na escola, com certeza, um debate aberto e profundo, desde muito cedo, criança com 13 anos está fazendo isso aí, Guga Noblar. A tal da sexualização precoce já está aí acontecendo, gente. Não é um negócio que, no futuro, tá aí, ó. A professora está contando a história de uma aluna de 13 anos de idade que fez, eu vou usar esse termo pavoroso que está rodando no Twitter, roleta russa de piroca com outras crianças. Engravidou e não sabe de quem é a criança, Guga. Porque estava com outras 5, 6, 7 outros jovens de 13 anos, sem educação sexual, sem esse debate sério em casa, porque às vezes a família não sabe como debater. Aí debate na escola. Só que aí agora a extrema-direita diz que estão sexualizando as crianças. Irmão, as crianças já estão sexualizadas, elas já estão transando. Essa professora dá esse relato, 13, 14, 15 anos de idade. Se você discute na escola e discute em casa, você educa a criança para que ela não faça sexo antes da hora. E para se por um acaso ela vá fazer com 15, 16, ela pelo menos se previna para não pegar uma DST e para não engravidar. Uma IST, né? Agora a gente chama de IST, infecção sexualmente transmissível. Esse recorte da professora é pavoroso, né, Guga? E a gente soma isso com a história de Belo Horizonte, que em vez dos caras falarem sobre prevenção, camisinha, educação sexual na escola, os caras querem os métodos naturais contraceptivos, Guga Noblar. Tá tudo errado, velho. Primeiro que 76% a professora Andréa Vermont, no podcast Três Irmãos. Só para fazer justiça aqui, muito obrigado, professora, pelo relato chocante que a senhora trouxe e ao podcast Três Irmãos aí também fazendo justiça. O que acontece é que a maioria absoluta dos casos de assédio, de estupro de crianças se passa dentro de casa. 76% dos casos se passa dentro da própria casa ou, portanto, alguém muito próximo, um parente que comete esse crime, esse ataque, essa violência contra a criança. E o que pode salvar a criança, obviamente, que é a informação. A informação é o que salva. A educação sexual, a aula de educação sexual é um meio de informar, é um meio de aprender, é um meio de saber lidar, tanto com a prevenção, quanto com os abusadores. Se você quer proteger seus filhos, eles precisam entender que estão sendo abusados. Não tem como colocar numa bolha e achar que é assim a melhor maneira de proteger. A realidade é essa. Acontece sim das crianças entrarem nesse tema do sexo, às vezes muito antes do que os pais desejam. Muitas vezes o agressor da criança está em casa, então a escola tem sim que, mesmo que papai e mamãe não gostem, entender a necessidade e educar as crianças para se protegerem principalmente dos abusos e, claro, se prevenirem de doenças e da gravidez precoce. É o elementar, a informação é o elementar, informar é o mínimo. E só um detalhe, vendo ali o Pedro Rousseff, né, com aquela camisa ali, tudo patolinha, tudo fortinho, eu lembrei que quando eu tenho que fazer o uso de um preservativo tamanho regular, eu fico parecido com o Pedro Rousseff. Não. Eu vou ler o chat aqui, que eu... Vamos lá. Me perdi um pouco. A Isabela falou, dá uma olhada, dá um Google em Filhos do Funk, educação sexual já. A Maria Santos, educação sexual é extremamente necessária para a proteção das crianças e adolescentes. O Caboclo 47, prevenção é o básico. O Samuel Yuri, métodos naturais, esse povo sempre consegue me deixar estarrecido. William Teixeira falou que a filha dele menstruou e ele levou no gineco. Tinha que levar antes, já. Tem que levar desde cedo. A Eliane Ribeiro falando, eu estudei na escola pública nos anos 90 em São Paulo, já tinha menina de 12, 13 anos engravidando desse mesmo jeito. Ou seja, não é uma nova, né, tem uma novidade, né? E aqui tem muita gente também chocada com essa história. Muita gente pergunta, mas é uma história verídica? Se essa história, ela foi o relato da professora no podcast, né? Mas efetivamente existe histórias parecidas como essa no Brasil inteiro. Os relatos são muito frequentes, né? Então, educação sexual é importante demais para estes assuntos. Dito isso, pequeno Guga Noblar, vamos falar sobre um assunto que também é delicado.
Hoje à noite, 8 horas da noite, temos o Eduardo Moreira fazendo Investidor Mestre, que você ainda pode se inscrever em roleicl.com.br. Por que você se inscreve? Não se inscreve só pela meta. A meta é uma brincadeirinha. São brincadeiras bobinhas e divertidas que o Rolê ICL faz com você. O importante o importante mesmo é você acompanhar a aula de Eduardo Moreira para aprender a investir. Para não ser um asno, como eu e Guga Noblar, em investimentos. Claro. E aí a gente faz as brincadeirinhas, porque o Rolê ICL é um programa de brincadeiras bobas e divertidas, então a gente faz a brincadeirinha, a piadinha, a piadola, a piadoca. Mas o importante mesmo é se inscrever. Então, se você ainda não se inscreveu, tem quantas pessoas vendo, Liro Vitão, o programa agora, neste momento? 9 mil. 9 mil pessoas. Dá para ir 10% se inscrevendo aí, é mais 900. E se você não se inscreveu, o Guga travou ou ele só tá parado mesmo? Ou tudo travou e tudo caiu? Agora ele travou. Travou. Quer dizer, porque eu nunca sei, né, a diferença. E é bom ele não estar travado, que agora ele tem que estar. Que agora ele tem que assistir o que vai acontecer. E agora o que a gente faz? Bem, enquanto isso, você vai se inscrevendo aí em roleicl.com.br para assistir hoje, 8 horas da noite, ao vivo, esta aula do Investidor Mestre 2.0. Agora acho que você voltou, Guga Noblar. Bota aí as nossas metas na tela, por favor. Tem as metas? Por gentileza. Bota aí. Batemos 100% as metas. Mas ainda se inscrevam, porque é importante pra gente que vocês continuem se inscrevendo. Então, por favor, se inscrevam em roleicl.com.br. Dito isso, Guga Noblar, finalmente chegou a hora de saber o que aconteceu com o seu berrante. Na tela. O que você fez? O que você fez? Sonho do berrante de Guga Noblar em pedaços. Sonho do berrante de Guga Noblar em pedaços. Caraca, sério? Isso. Tá fraco? Não quebrou. Ih, quebrou. Quebrou. Mentira, velho. Você consegue acumular conserto. Tá fraco, hein, Vitão? Podia ter quebrado mais, né? Podia ter... Eu não como muito feijão. Cara, cruel isso. Tá difícil. Os caras continuaram. Não precisa levar num lugarzinho melhor pra quebrar esse negócio, não, porque não quebrou, né? Efetivamente não quebrou. Calma, assiste. Ele com um martelo de criança. Quem é esse aí que tá batendo martelo agora? Nosso querido Rafa contra a regra. Ei, agora não tem mais não, Guga. Quebrou. Mentira, precisou de ajuda pra quebrar. Quebrou, Guga. Não tem mais o que fazer. O berrante de Guga Noblar. Não tem como recuperar. Agora... Guga, acho que não... Eu até pensei que dá pra fazer alguma coisa, mas eu acho que não tem como fazer nada não, Guga. Infelizmente, acho que vai ficar sem o berrante mesmo. É isso, acabou. Quebrou. A gente vai fazer o quê? Vocês falaram. Você falou que ia voltar no tempo. Agora mas se vira. Mas às vezes eu minto um pouco também. Já pensaram nessa possibilidade? Às vezes eu minto, às vezes acontece. Eu minto muito aqui nesse programa. O chat não vai aceitar isso. Vai. Chat não fica calado. Bem, eu não sei muito bem. Tem uma pessoa que mandou aqui pra mim, Bolsonaro morreu. Será que o Bolsonaro morreu? Não, né? Bolsonaro não morreu. Bolsonaro. O cara mandou. Imagina se ele morre agora. Não. Imagina, morreu, né, gente? Não morreu. Não morreu. Não morreu. A última informação, então... Alguém acabou de mandar uma mensagem pra mim no Zap. O Bolsonaro morreu? Não. Até onde eu sei, não. Não, né, Vitão? Não morreu. Não. Tá vivo. Tá bom. Ele vai ser... Enfim. Mas quem morreu foi o berrante de Guga Noblar. Infelizmente, não tem mais o que fazer. Tá quebrado. E aí? E agora, velho? Que amanhã... Eu não estarei aqui amanhã. Amanhã estará aqui Roberta Garcia. Quinta-feira estará César Calejon, que eu também não estarei, porque foda-se, quero vir, não venho. Vamos ver se amanhã Roberta Garcia consegue fazer. Eu não tenho dó, eu quero que você se foda. Por mim, vamos ver se amanhã a benevolência de Roberta Garcia te ajuda. Dito isso, estamos encerrando o programa Rolê ICL desta... Que dia que é hoje? Terça-feira. 15 de abril.
Agora, na sequência, temos o quê, Vitão? Chico Pinheiro entrevista. Reprise de Chico Pinheiro. Belíssima entrevista com a Astrid. Ontem assisti o programa ontem à noite. Ela é muito diva. Excelente entrevista. E à noite, às 7 horas da noite, depois nós temos o ICL Urgente com o Calvo e a Criança. Depois nós temos o N2 com a outra calva, Gabriela mais Varela. os calvos. Só tem calvo nesse canal. E um monte de gente lá, N2. N2 tem gente que fala caralho. E aí depois, 7 horas da noite, episódio inédito de Precisamos Conversar, Sarazar, Alina Silva, Márcia de Muro, Juliana Baroni e a Sucena. Amanhã estaremos de volta. E às 8 horas da noite, Investidor Mestre com Eduardo Moreira. 8 horas da noite, roleicl.com.br, se inscreva ainda no Investidor Mestre. E amanhã, roleicl.com.br. Talvez Guga Noblar irá sorrir, porque hoje ele chorou. É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil, para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperto ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.